Bom, pessoal, essa aula é a aula sobre o caso Matrix. E aí eu queria que vocês vissem, né, os arquivos que a gente vai trabalhar estão na página do nosso curso no AVA, o arquivo Word com as orientações do caso e a planilha em branco, né, que a gente vai preencher agora para fazer a avaliação dessa empresa. Esse caso Matrix, o arquivo Word que está lá na página do curso é esse. Ele é baseado, né, nesse capítulo 3 do livro Avaliação de Empresas, um guia para fusões e aquisições de Private Equity, do Martelanck, Pazinck e Pereira. Então eu peguei o caso que está descrito nesse livro, coloquei as orientações aqui e desenvolvi uma planilha que vai ser o nosso modelo de avaliação. Então vocês podem ver aqui nas abas que a gente tem uma aba para o balanço patrimonial e DRE. A gente vai projetar receitas, onde nós temos aqui formulinhas com erro, é porque as fórmulas estão preparadas, mas os dados ainda não estão aqui, né? Custos de produção, despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras, uma planilha para cálculo do imposto de renda e contribuição social, a projeção do DRE, as necessidades de capital de giro e, finalmente, a projeção do fluxo de caixa, né, para a empresa, com o cálculo do valor presente da empresa e do valor para o acionista. Então, o arquivo Word, ele tem as orientações, né, para o desenvolvimento de todas essas etapas da avaliação. Então, vamos começar. O objetivo do trabalho é, a partir dessas demonstrações financeiras da Matrix e das premissas para a projeção do fluxo de caixa, construir na planilha Excel um modelo de avaliação pelo fluxo de caixa livre para a empresa, tá ok? A Matrix, né, é uma empresa de capital fechado que atua no setor de alimentos. Ela produz 3 famílias de produtos que serão chamados de A, B e C. Esses produtos apresentam um grande potencial de crescimento. Para financiar tal crescimento, os acionistas controladores da Matrix contrataram consultores especializados em fusões e aquisições de empresas para avaliar a organização e identificar possíveis investidores interessados em adquirir uma participação societária nela e capitalizá-la, garantindo assim os investimentos necessários para a expansão do negócio. Então foi feita uma avaliação da empresa no seu estado atual, ou seja, sem considerar nenhum investimento adicional. Então nós vamos considerar que todas as contas futuras variarão em função do crescimento normal da Matrix, que é inferior ao do mercado. Entretanto, se houver um aporte de capital, a empresa poderá crescer muito mais. Foi considerado também que as contas de custos e despesas não apresentarão nenhuma redução, isto é, o valor obtido será o valor da empresa para os seus acionistas, levando em conta a sua situação atual. Novamente, se houver um aporte de capital, a organização poderá reduzir suas despesas administrativas. As projeções financeiras da Matrix foram apresentadas em moeda do poder aquisitivo constante, utilizando como moeda básica o real do ano zero. O modelo adotado foi o fluxo de caixa livre para a empresa. No arquivo Matrix XLS são apresentados o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício da Matrix no ano zero, tá certo? Então a gente tem aqui balanço e DRE da Matrix no ano zero. Então vamos lá. Premissas da avaliação, para a gente fazer a projeção da DRE. As premissas foram estipuladas, né, com base na análise do comportamento histórico e das perspectivas de crescimento das variáveis que afetam o resultado das empresas. Tais perspectivas refletem as expectativas dos avaliadores independentes para os principais indicadores econômicos e financeiros da Matrix, que foram formados com base nas informações econômicas do país no momento da avaliação, nas perspectivas setoriais da empresa e principalmente em seu histórico. Elas são apresentadas na sequência lógica da DRE da empresa e são descritas a seguir. Horizonte de projeção, 10 anos. A gente vai ver que esse modelo é um modelo bem simples, né? A ideia desse exercício é o quê? É mostrar para vocês como que a gente passa pelas etapas da avaliação, a projeção das principais contas, dos elementos mais importantes, né, na projeção do fluxo de caixa, mas é claro que é um exemplo simples, né? Na avaliação da empresa que vocês vão fazer para o trabalho do final da disciplina, eu espero que vocês elaborem mais, né, nas premissas, que façam análises mais detalhadas do que essas que a gente vai apresentar aqui. Aqui é a ideia, o objetivo é a gente mostrar o encadeamento
dessas projeções, né, em uma planilha, em um modelo de avaliação único e que tem a vantagem de você poder fazer depois simulações, análise de cenário, que a gente vai ver num momento mais à frente. Então tá, vamos começar com a receita. Premissas de receitas. A aba Receitas do arquivo apresenta as vendas da empresa aberta pelos 3 produtos. A área de marketing da empresa estimou o crescimento das vendas em função das perspectivas econômicas, setoriais e principalmente do crescimento histórico da empresa. E após uma discussão com a diretoria, né, os percentuais estimados são os apresentados na aba Receitas da planilha Matrix. O crescimento projetado para a empresa foi considerado pelos avaliadores independentes coerente com seu planejamento estratégico, que contempla um crescimento diferenciado por tipo de produto, levando em conta os crescimentos históricos de suas linhas. Considerando que os impostos sobre as vendas da empresa são percentuais que incidem sobre a receita bruta e que não foram levados em conta aumentos ou diminuições nas respectivas alíquotas e nas bases de cálculo, para simplificar, foram projetadas receitas líquidas, tá certo? Então, nós temos aqui na aba Receitas a abertura, né, da receita do ano 0, que foi 95 mil aqui, né? Receita operacional líquida. O que a gente fez? A área de marketing abriu essa receita nos 3 principais produtos, A, B e C. Na empresa que vocês vão avaliar, vocês têm que identificar que a abertura, né, de receita é relevante, que segmentos diferentes são relevantes, vocês enxergarem separadamente, né, para fazer uma projeção como essa. Então, nesse caso aqui, a área de marketing colocou, né, as projeções de crescimento de receita ano a ano para cada um dos 3 produtos, né? Tem um crescimento aqui mais agressivo do produto A, logo no começo dessa projeção, e depois um crescimento mais lento, né? E aqui os outros 2 produtos, um crescimento mais lento desde o início e uma certa estabilização aqui a partir do 8º ano, para o caso, não, do 7º ano para o produto B, né? E do 6º ano para o produto C. Então aqui eu vou fazer a projeção da receita. Eu já tenho aqui uma fórmula, tá certo? Que está somando os valores que eu vou projetar e eu tenho que fazer a projeção aqui considerando as premissas. Como é que eu vou fazer a projeção do aumento da receita? O ano 1 vai ser o ano 0, tá certo? Vezes 1 mais o crescimento que está projetado aqui, para o produto A, que é 25%. Fecha parênteses, 62.500. Ctrl C, Ctrl V para as células de baixo, e eu já vou, né, atualizar aqui a receita do produto B, que vai ser função do ano 0 mais o crescimento projetado aqui para o ano B, e assim também para o produto C. Se eu arrastar aqui para o lado, eu automaticamente estou calculando a projeção da receita ano a ano com os crescimentos com base na receita do ano anterior, tá ok? Então, fizemos aqui a projeção da receita. Custos de produção. É possível observar na DRE do ano 0 da Matrix que 70% desses custos variam de acordo com o aumento do volume produzido / receitas. Na avaliação, considere que eles variarão no mesmo percentual que as receitas. Então, na DRE aqui, os custos aqui, né, estão abertos aqui nessa DRE mais simplificada em variáveis e fixos. E os custos variáveis são 35 mil dentro de uma receita, né, de 95 mil. Então, o que a premissa está dizendo é que 70%, né, dos custos variam de acordo com o aumento da receita, que é 35 mil nos 50 mil totais de custo, né? Também é possível notar que os 30% restantes são os custos fixos de produção. Na avaliação, considere que eles variarão 20% da evolução das receitas a partir do ano 1, pois não se pode supor que serão fixos para sempre em razão do aumento da produção e das vendas.
Essa variação está adequada à evolução dos custos fixos observados em função das receitas nos últimos anos. Faça a projeção dos custos fixos e variáveis na aba Custos, Produção da planilha Matrix XLS. Então, qual que é a ideia? Nos custos de produção, eu tenho a parcela do custo variável, né, que está aqui no DRE, 35 mil, e 15 mil, que é o custo fixo. Esses 35 mil vão crescer de acordo com a receita. E esses 15 mil, não, apesar de ser fixos, né, não vão ser fixos eternamente, eles vão crescer 20% do que vai crescer o custo variável. Né? Essa é uma premissa que você pode construir para a avaliação da empresa que você vai fazer, olhando, né? Você pode construir uma premissa diferente ou pode tentar fazer algo parecido com base na evolução histórica recente dessas contas. Aqui eu já trouxe para cá, vocês estão vendo aqui, né, a fórmula receitas D10, que é o quê? Que vem dessa planilha aqui, receitas D10, tá certo? Que é a variação do ano 1 para o ano 0. Então, eu fiz a projeção da receita, né, de cada produto, somei, e aqui eu calculei a variação dessa receita total. Então, no ano 2, né, é a receita do ano 2 dividido pela receita do ano 1 menos 1. E levei esses valores para a planilha aqui dos custos, através de fórmula aqui, né? Transportei, esses valores estão vindo de lá daquela planilha, para eu poder fazer a projeção aqui de uma forma mais simples. Então, como é que eu vou fazer? Custo variável varia de acordo com a receita. Então, o custo do ano 1 vai ser o do ano anterior vezes 1 mais essa variação de receita aqui. Copio para o lado. E o custo fixo vai variar 20%, né? Então, eu posso pegar 0,2 vezes a variação que está aqui, tá certo? Que a gente está assumindo a premissa de que ele vai variar 20% da variação do custo variável. Copio para o lado. E eu já tenho aqui uma fórmula, né? Com o total de custos de produção que está somando aqui ano a ano. Tá ok? Despesas administrativas. Na aba Despesas Administrativas, encontra-se a abertura das despesas administrativas fornecida pela área de contabilidade da Matrix. Então, nós viemos aqui, né? Despesas administrativas, na DRE, está com um total de 15 mil. Para fazer a projeção, você vai tentar detalhar esse 15 mil. Você vai até a área de contabilidade, né? Notas explicativas, relatórios e tal, e tenta entender que está ali dentro, que está dentro desses 15 mil. Então, supõe-se, né, aqui no nosso exemplo, que ele pode ser aberto em salários e encargos, serviços de terceiros, despesas com manutenção, depreciação e outras. Então, vamos ver que premissas vão ser construídas em cima desses valores. A depreciação administrativa a gente vai considerar constante, por ser fixa, assim como outras despesas. Então, depreciação e outras vai ser igual o que está no ano 0, tá certo? A gente vai considerar fixa. Considere que as demais despesas variarão 1/3 do crescimento projetado, ou seja, se as vendas crescerem 10%, as despesas crescerão 3,33%. Essa estimativa está de acordo com a evolução dessas contas em função das receitas nos últimos anos. Então, salários e encargos, serviços de terceiros e despesas com manutenção vão crescer 1/3 da variação da receita que eu também transportei, né? Puxei de lá da planilha receitas, tá certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? O ano 1, salários e encargos, vai ser o do ano 0 vezes 1 mais esse percentual aqui que eu vou fixar linha, apertando F4
duas vezes, dividido por 3, que eu quero considerar 1/3 desses 19,7%. Copio para as duas linhas de baixo, verificando, né, que eu estou indexada com a linha que está a variação da receita, porque eu coloquei o dólar, né, à direita da letra C, que indica a coluna. Isso é uma forma de eu fixar somente a linha e não a célula toda, né? Então aqui, por exemplo, eu consegui olhar sempre a linha 21, variando as colunas, tá certo? Esse é o objetivo desse dólar à direita. Agora eu posso copiar para o lado e pronto. Tenho aqui então a minha projeção de despesas administrativas, tá certo? Ok. E as despesas comerciais? Na aba Despesas Comerciais encontra-se a abertura das despesas comerciais da Matrix no ano zero. Então aqui, na DRE, a gente viu uma despesa comercial de 8.000, que foi aberta, tá certo? Aqui na aba Despesas Comerciais, nesses itens aqui todos. Salários e encargos, comissão, viagens, propaganda e publicidade, serviço de terceiros, depreciação e outras. E aí, como que vai ser a premissa disso?